Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Quantos vieram ouvir a palavra, diga amém. Abra para mim, por favor, vou mudar o texto inicial. Provérbios capítulo de número 18, versículo 21. Aleluia, glória a Deus. Amém? Os irmãos que adquiriram a mini pizza, no final os irmãos podem pegar com a pastora, com as irmãs da Rede Kids. E desde já eu queria agradecer a disponibilidade dos irmãos de poder abençoar, porque as irmãs são tão caprichosas, irmãos. Porque o encontro vai acontecer o mês que vem. E elas já estão fazendo isso para que nenhuma criança fique de fora, por causa do recurso financeiro. Deus é bom demais, tá bom? Muito obrigado pela sua ajuda, tá? Provérbios 18, 21. Diz assim a palavra de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos ler juntos? A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Coloque a mão no coração, diga comigo, Pai, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Senhor Jesus Cristo, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Amém? Irmãos, desde que eu me vejo como gente, né, porque você fala que você consegue lembrar de algumas coisas, a gente sempre teve nos filmes, nas histórias, sempre eles usam essa questão da palavra como algo secreto, como uma mágica, como algo que realmente pode dar um poder a mais para as pessoas. Então, se você já leu ou assistiu o filme Harry Potter, você pode perceber que cada encantamento que ele faz tem palavras específicas. Não sei se você vai lembrar da época do Caverna do Dragão, quando a gente era criança. Alguém lembra do Caverna do Dragão aqui? Você está ficando velho, pode ficar tranquilo. Tá? Então, assim, a gente lembra que todos aqueles encantamentos eram feitos por palavras. Quando você assistiu Aladim, ele falava assim, abracadabra, e a porta se abria. E você vai perceber que durante toda essa questão científica e secular, ela trazia essa questão como um poder poderoso. Então, quando o mágico vai fazer lá abracadabra, quando o Aladim vai fazer lá abra de Sésamo, tudo isso são palavras específicas que geram poder e que as coisas acontecem através dela. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos o que o Senhor nos ensina através disso, às vezes aparece que vem de uma forma igual. Porque quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para a palavra, e hoje nesse mundo que a gente vive de essa questão da autoajuda, as pessoas sempre estão falando da confissão positiva, de você falar algo que realmente seja bom, de você não liberar palavras ruins. Então isso é realmente meio que algo difundido em relação ao mundo que a gente vive, e a própria história do que a gente vem vivendo, vem mostrando isso. E tudo isso na verdade é só uma estratégia maligna para que a gente acredite que isso é só mais uma coisa. Quando uma vez uma pessoa veio me perguntar que ele foi num culto pentecostal e viu os irmãos se movendo de uma forma assim que parecia que era realmente alguma coisa que estava acontecendo lá no terreiro, é porque Satanás ele tem esse poder de imitar. A própria Bíblia diz em 2 Coríntios que ele pode se fazer de anjo de luz. E às vezes a manifestação que acontece pode parecer similar, mas a Bíblia nos fala que existe um dom chamado discernimento de espírito que pode nos dar a direção de saber o que é. Porque tem muitas coisas também que você pode achar que é de Deus e não é. Mas porque tem cara de que você não consegue perceber dessa forma. E aí você percebe um sincretismo religioso, para que quando Deus fizer o que Ele precisa fazer, a gente encara como algo comum. A gente encara como algo normal. Então se no mundo secular, na história, nos filmes, a gente viu palavras tendo poder, então por que agora nós como igreja temos que então usar a palavra como se elas fossem também algo mágico para gerar poder? E muitas vezes pensando dessa forma comum, a gente tira o poder do que Deus quer nos ensinar. A gente tira o poder daquilo que Deus está tentando nos instruir. Porque se palavra não tivesse poder, a Bíblia nos fala que o homem mais sábio da terra, que era Salomão, disse que a morte e a vida estão no poder do quê? Da palavra. E aquele que bem utilizar dela, vai colher o seu fruto. Então ele explica que literalmente, palavras têm esse poder de ser sementes.
Porque se ele está dizendo que a pessoa vai usar, e dependendo se ele usar para a morte ou para a vida, ela vai receber o fruto do que ela está falando, então ele está dizendo que palavras são sementes. E nessa noite, eu queria falar com você sobre esse assunto, porque nós não estamos só fazendo um jejum para brincar, nós não estamos só tentando lutar contra a reclamação para brincar, não, nós queremos literalmente vencer esse espírito de murmuração, que muitas vezes toma conta do coração da gente, e que nos leva muitas vezes a gente perder as coisas grandes que Deus nos deu, e porque nós olhamos de uma forma comum, elas perdem o seu valor. E nessa noite, baseado nisso, eu gostaria de compartilhar com você aqui o que o Senhor colocou no nosso coração. E a primeira coisa que eu queria falar com você é que para viver usando as palavras como ferramenta de bênção para a nossa vida, você tem que andar não por vista, mas você tem que andar por fé. Então não existe a gente andar por fé e não usar as palavras da forma certa. Então não existe a gente andar por fé e dizer, não, eu creio, mas a minha palavra vem contra aquilo que eu estou dizendo que eu creio. Então eu preciso literalmente andar por fé. A Bíblia diz em Coríntios que as coisas que se veem, elas são passageiras. Mas as coisas que não se veem, elas são o quê? Eternas. E muitas vezes nós reagimos de acordo com aquilo que eu estou vendo. Então eu vejo o problema, eu vejo a dificuldade, eu me levo por ele. Mas talvez ele só era na verdade um sintoma de que Deus pode te usar para reverter essa situação. E o mecanismo que ele usa é te dando uma arma poderosa, que é a fé que se manifesta através das suas palavras. E aí você vai ver, irmão, que há algo muito poderoso nisso. Porque Jesus Cristo nos ensina que muitas vezes para que eu possa acreditar, eu preciso falar. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22. Marcos 11, 22. E Jesus respondeu e disse-lhes, presta atenção nisso aqui, irmão. Tem fé em Deus? Está dizendo, você tem fé em Deus? Aí ele começa a dizer, porque na verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Ele está falando que você vai dizer e você vai falar de novo. E ele está dizendo assim, diz, tudo que disser lhe será feito. Então nesse texto, 3 vezes Jesus está dizendo, se você tiver fé, você vai dizer. Se você tiver fé, você vai falar. Se você tiver fé, você vai falar. Agora escuta o que eu vou te falar, por que palavras podem trazer morte? Porque palavras faladas da forma errada, ela é uma fé ao contrário. Então às vezes eu estou movido pela circunstância, eu olho, não dá certo, então não vai dar certo. Porque eu estou agindo de acordo com a minha fé, porque você ainda não tentou fazer. Talvez você ainda não conseguiu, porque talvez você não tentou. Mas quando você tentar, ou quando você se esforçar, ou quando você fazer, você vai perceber claramente há poder nisso. Então nós não estamos lutando contra as nossas palavras, porque nós queremos simplesmente brincar com algo, não. Nós estamos literalmente lutando contra as nossas palavras, porque elas expressam a fé, ou a incredulidade que está no nosso coração. E se a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra, como que essa palavra se manifesta? Como que essa fé se manifesta? Porque para que você tivesse fé, para que eu pudesse ter fé, eu tive que ouvir primeiro. Então quando eu ouvi a palavra, o texto de Hebreus 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas para que você ouça, alguém tem que falar, sim ou não? Sim ou não, irmão? Ou um dia você acordou de manhã e falou assim, vou aceitar Jesus porque eu sou um pecador. Não. Você ouviu a mensagem, você ouviu a pregação, você ouviu a palavra. E essa palavra produziu fé no seu coração, ao ponto de você perceber que lá naquela cruz, Jesus tinha morrido pelos seus pecados. E quando você viu os seus pecados estampados nele, você se arrependeu. Mas isso veio por como? Pela palavra que você ouviu. Então essa palavra que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Então quando eu ouço, porque alguém falou, ou a palavra que Deus está dizendo, ela produz em mim fé. Agora deixa eu falar uma coisa com você. Como que você acha que essa fé vai se manifestar de uma forma pessoal na sua vida? Como? Se para você ter fé, você teve que ouvir. Alguém falou, você ouviu, e essa fé foi produzida no seu coração.
Então como que agora essa fé vai se manifestar através de você? Olha para mim. Alguns meses atrás, anos atrás, a gente queria fazer lá no sítio, plantar chama capiaçu, que é uma cana de açúcar diferente. Não é uma cana de açúcar, é um lapiê diferente. E aí, irmão, a gente tinha que pegar muda. Só que na época a muda estava muito escassa e muito cara. O que a gente pegou e fez? Plantou uma rua. Depois que a gente plantou uma rua, ela cresceu. E com aquela rua eu plantei 20 ruas. E depois daquelas 20 ruas, eu plantei 80 ruas. Mas a minha plantação de capiaçu começou com um pouquinho. Ela não começou com uma plantação grande. Depois dessa plantação, a gente levou para outro sítio em Santo Antônio. E aí ela plantou de novo. Mas eu te pergunto, começou na onde? Começou talvez com uma muda só. Olha para mim, irmão. Jesus Cristo veio à terra. E a Bíblia diz lá em João, que se o grão de trigo não cair, não fica ele só. Mas se ele cair, se ele for na terra e morrer, vai produzir fruto. Jesus foi o primeiro Filho de Deus que desceu ao mundo, para que eu e você pudéssemos nos tornar. Ele foi a primeira semente que Deus trouxe do céu. E hoje, nós estamos aqui com mais quase 100 pessoas, só aqui, fora em todas as outras igrejas que estão aqui em Paranavaí. Agora, Jesus era o único. Mas uma única semente teve o poder de se estender durante todo esse tempo para a glória de Deus. Já faz 2000 anos que a igreja está na terra e a igreja só cresce. Por quê? Porque a semente que foi plantada lá atrás, ela produziu fruto aqui. Esses dias atrás, encontraram no Japão sementes de uma planta milenar. E elas estavam escondidas durante 800 anos. E eles resolveram plantar a semente. E para surpresa de todos, ela germinou e nasceu. Algo que Jesus plantou há 2000 anos atrás, lá naquela cruz do Calvário, alcançou o coração do Alan, lá em São João do Caiuá, 31 anos atrás. Porque há o poder em uma só semente. Agora, se a fé veio por ouvir, porque alguém falou, como que essa fé se manifesta através de quem ouviu? E aí Jesus está deixando claro para nós essa verdade. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser ao monte, a este monte, erga-te e lança-te o mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. E aí a gente precisa entender isso. Pastor, eu não tenho fé. Será que eu vou ficar falando palavras aleatórias? Não. Se palavras são sementes, talvez você não tenha fé agora, mas começa a plantá-las, que talvez amanhã você vai colher o seu fruto. Porque muitas vezes a gente fica esperando ter fé para que a coisa aconteça. Mas Jesus falou, se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, ela nem germinou ainda, mas ele sabia do poder de uma semente. Ela poderia mudar a nossa vida. Então talvez você tenha vivido um momento difícil, uma situação complicada, e você muitas vezes aceita isso falando. Mas Deus quer falar para nós aqui nessa noite. Creia uma vez, mas fale quantas vezes for necessário. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, em Lucas, capítulo 1, versículo 11. Não está no esboço, mas eu queria falar sobre isso. Lucas, capítulo 1, versículo 11. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui conta a história de Zacarias e Isabel, que estão, na verdade, no templo. Mas vamos lá, presta atenção. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. Só para você entender. O sacerdote, na época, tinha os turnos. E naquele turno especificamente, saiu o turno de Zacarias. E Zacarias foi fazer o sacrifício, como era costume, fazer o seu turno. Ele era sacerdote, ele foi fazer isso. Aí a Bíblia diz que quando ele chegou lá, o texto fala assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Então lá, quando ele estava executando o seu trabalho ministerial, o anjo se apresenta para ele. Olha para mim, filho, escuta o que eu vou te falar nessa noite. Talvez nós pensamos que nós só vamos ver anjos ou contemplar anjos em coisas extraordinárias. Mas talvez você não está vendo. Mas Deus tem colocado anjos perto de você, lá onde você está. No seu trabalho cotidiano, no seu ministério, lá na sua célula, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Existem pessoas que têm sido guardadas e talvez você não percebe. Porque você pensa assim, não, o anjo só vai estar na igreja. Eu já vi irmãos falar, rapaz, o culto hoje está tão poderoso que eu estou pegando o anjo com a mão. Eu falei, nossa, que bênção. Mas nem sempre é assim. Mesmo que você não veja. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e o quê? Os livra. Está dando para entender? Diga amém. Mas olha o texto. Passa para frente.
E Zacarias vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Presta atenção. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Alguém que orou falou, ou não? Falou ou não falou? A sua oração foi ouvida, então Deus ouviu. Para alguém ouvir tem que alguém falar. Está dando para entender? A tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz o filho, e lhe porás o nome de João. Então o anjo vem para dizer para ele que Deus ouviu a oração dele. Irmão, tem coisa melhor do que Deus falar para você que vai ouvir sua oração? Tem coisa melhor que isso? Nesse momento era de vibrar. Ele ouviu minha oração, cara, o que vai acontecer? Mas olha o texto. Olha o texto. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Isso aconteceu. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante dele, no espírito da virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Olha para mim, filho. Ele orou. Ele pediu algo para o Senhor. O Senhor vem trazer a resposta da sua oração, dizendo: Deus ouviu a sua oração. Deus respondeu a sua oração. Se Deus fala com você hoje que Ele responde a sua oração, qual a sua atitude? Você dá um glória a Deus, dá um aleluia. O que Zacarias fez? Olhou para a circunstância. Olhou para a realidade. Ele falou: mas como pode ser isso, sendo que eu já sou em idade, minha mulher já está avançada em idade? Ele falou: calma aí. O Senhor não vai fazer o que o Senhor está falando. Mas olha o texto, irmãos. Presta atenção. E disse então Zacarias ao anjo, passa para frente, versículo 19. E respondeu o anjo e disse: sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-lhe estas alegres novas. Passa para frente. Todavia ficará mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hei de se cumprir. Olha para mim, filho, escuta o que eu vou te falar. Se as palavras fossem irrelevantes para Deus, qual o objetivo do anjo deixar João mudo durante 9 meses? Por quê? Porque se palavras fossem inofensivas, e ele percebesse que a incredulidade do coração dele não afetaria o processo, deixa ele reclamar, deixa ele questionar. Agora olha para mim, escuta o que eu vou te falar. Deus te trouxe aqui. Você vai continuar reclamando de uma forma comum, como nós fazemos, tão habitualmente, sem perceber, sem entender o que Deus está tentando nos ensinar aqui? Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém, irmãos. Então o texto bíblico, a palavra está dizendo que o próprio Deus envia o anjo, e o anjo falou assim: eu vou ter que deixar você quieto. E aí eu preciso te falar uma coisa bem importante aqui nessa noite. Olha para o irmão que está do seu lado, mede a febre dele, passa a mão no ombro e fala assim: se você não tem nada de bom para falar, fala para ele assim: se não tem nada de bom para falar, fala para o irmão: faz um favor para nós dois. Ops. Sabe por quê? O mesmo Salomão diz que até o sábio, quando se cala, passa por... até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Olha para mim, irmão, vou falar do fundo do meu coração. Muitas vezes eu abortei sonhos plantados em oração e jejum por causa de circunstâncias que aconteceram e que eu não que eu falei aquilo que eu via e não aquilo que eu cria. Olha para mim, filho. A fé é uma fé ao contrário. Tem gente que vai começar a fazer qualquer coisa, já vai dizendo assim: não vai dar certo, não vou conseguir, não tem jeito. Ah, mas você tentou? Não, não vai dar. Agora a pergunta é, por isso que a maioria das pessoas fala assim para você ou para você mesmo: eu não disse? Eu falei. O que elas estão dizendo? Eu falei que não ia dar certo. O que elas fizeram? Uma fé ao contrário. Agora a pergunta é, por que não faz o certo? E diga: vai dar certo, porque o Senhor é comigo, em nome de Jesus. Então Deus está usando a palavra para nos ensinar nesta noite. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, em 2 Coríntios 4,13. 2 Coríntios 4,13. Olha o que ele diz: temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Então ele está falando de um espírito de fé. A incredulidade é um espírito e a fé também. E olha o texto: como está escrito, crie. Por isso eu o que, irmão? Por isso eu o que, irmão? Falei. Nós cremos também, por isso também o que, irmãos? Falamos.
Olha para mim. Escuta o que eu vou te falar. Quantas coisas Deus já fez na sua vida por orações que você fez? Quantos milagres você pôde testemunhar por palavras que você semeou no reino do Espírito? E que por muitas vezes você não viu aparentemente nada acontecer. Mas Deus responde. Por quê? Porque a fé se manifesta através das nossas palavras. A morte e a vida estão no poder do que, irmão? Da palavra. E aí você precisa entender que o próprio Cristo nos ensinou isso na vida prática. Olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 11, versículo 25. João 11, 25. Jesus está diante de Lázaro morto. Os irmãos estão lembrados do contexto. No começo do capítulo 11, começa chamando Marta e Maria, Jesus, para vir curar o irmão que está doente. Jesus não vem na hora que elas estão esperando. Ele permanece distante. E aí Jesus chega depois de 4 dias. E nesse contexto, Marta começa a reclamar, Maria começa a reclamar. E o que elas falam? Se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Aí lá no versículo 25, antes de Lázaro ressuscitar, olha o que Jesus falou. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Olha para mim, irmão. Jesus não tinha passado pela cruz. Jesus não tinha ressuscitado ao 3º dia. Hoje, para a gente entender que Ele ressuscitou, e que Ele é o Senhor, e que Ele está vivo, é muito simples. Para dizer que Ele ressuscita, que Ele ressuscitou os mortos, é muito simples. Mas no contexto que eles estavam vivendo, Jesus não tinha vivido isso na prática. Mas mesmo que Jesus ainda não tinha vivido isso na prática, de ter morrido e ressuscitado, o que Ele está querendo dizer para nós aqui? Eu sou a ressurreição e a vida. E aí você abre para mim, capítulo 11, versículo 40. Versículo 11, capítulo 11, versículo 40. 11:40 de João. Disse-lhe Jesus: não te hei de ter dito, se creres verás a glória de Deus? Olha o versículo. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que o Senhor sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. O que Jesus está querendo dizer? Eu estou falando isso aqui para que o povo creia, porque eu sei que o Senhor me ouve. Eu não tenho dúvida da minha oração feita. E olha o versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande o que, irmão? Clamou com grande o que, irmão? Por que Jesus não ficou igual um Dalai Lama, sentado na frente do sepulcro, com a mãozinha de cá, acocado, falando: ressuscita, Lázaro. Ressuscita. Vou meditar. Ressuscita, filhinho. Não. Ele diz no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Mas no versículo 43 ele diz: move a pedra. Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque, irmão, antes de acontecer, ele diz quem ele era. Agora deixa eu falar uma coisa com você. Quais os frutos das sementes que você está plantando? Sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, sobre a vida da sua esposa, o que você fala? O que você diz? Só que a gente fica pensando que a gente vai mudar as pessoas na marra. Então tem que falar, pastor, tem que pegar no pé. Porque se não pegar no pé, não vai mudar. Quantos anos você está tentando mudar esse sujeito? Quantos anos você está tentando mudar essa sujeita? Quanto? Quanto tempo você já falou e disse, e replicou e falou e questionou? Quantas vezes? Posso te dar uma boa notícia? Posso ou não posso? Diga, não vai mudar. Como, pastor? Não vai mudar desse jeito aí. Começa a declarar: esse é o homem que o Senhor me deu. O Senhor transformou o sapo da Cinderela em príncipe. Transforma esse também. Senhor, essa mulher que o Senhor me deu. Senhor, começa a falar. Começa a declarar. Começa a orar. Começa a profetizar. Começa a dizer. Começa a falar. Aí você vai ver. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós só falamos o que é ruim. Nós só pensamos o que é ruim. E tudo isso, irmão, atrapalha a gente de uma forma muito grande. Como eu te falei lá em 2 Coríntios 2, 18, diz: o que se vê é passageiro, mas as coisas que não se vê é eterno. E aí, você precisa entender que há o invisível é eterno. E nessa questão, a palavra nos mostra claramente, irmãos, que nós precisamos confiar e crer na bondade de Deus. Olha o que a Bíblia diz em João 9, do versículo 5 ao 7. João 9, do versículo 5 ao 7. Olha o texto.
Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Esse contexto é o cara cego. Esse contexto, o cara estava cego. Olha o texto. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. O cara já estava cego, Jesus colocou lama nos olhos dele. A coisa ficou pior, ou não? Ficou não? Não? Ficou. Só que Jesus está dizendo no versículo 5 que ele é a luz do mundo. Ele está falando no contexto de alguém que não está vendo. Quem está não vendo está na treva. Olha o texto. E disse-lhe: vai, lava-te do tanque de Siloé, porque significa enviado. Foi, pois, e lavou-se. E voltou o que, irmão? Agora deixa eu falar uma coisa com você. Jesus, ele curou o rapaz primeiro para falar que ele era a luz do mundo? Não. Ele primeiro disse: eu sou a luz do mundo. E todo aquele que não consegue ver, vai ver. Porque ele vai sair das trevas. Mas em qual contexto? Ele falou antes, depois ele viu o milagre acontecer. Escuta o que eu vou te falar, filho. Enquanto você ficar alimentando essas questões e achando que isso é comum, eu preciso te falar, a Bíblia me mostra que não é. Palavras têm poder. Palavras têm poder, irmão. A palavra de Deus deixa claro isso. Palavras têm poder. A pergunta é: você vai usar ao seu favor ou contra você? E aí, para que você possa entender o que eu vou falar para você aqui nessa noite, olha o que a Bíblia diz em Ezequiel, no capítulo de número 37. Ezequiel 37, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Ezequiel 37, 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Quer dizer, o Espírito veio, levou ele para o vale, e viu um cenário horrível, de vale, de um monte de ossos secos, um cemitério ao campo aberto. E olha o texto: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Aí ele percebeu, não era só um vale de ossos secos, os ossos estavam piores do que eles podiam imaginar. Mas olha o texto, irmãos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. O que o profeta fala? Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor é Deus. Mas olha o versículo número 5. Então me disse: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha para mim, filho, escuta o que eu vou te falar. Porque eu não sei você, mas às vezes eu converso com o cachorro. Fala: ó filho, vem cá, não sei o que e tal, né? Eu brinco com o cachorro. Aí se alguém te ver falando com o cachorro, se ele for normal, fala: esse cara não está bem. Como é que você conversa com o gato? Conversa com o gato? Conversa com o cachorro? Irmão, tem gente que conversa sozinho, sim ou não? Eu às vezes, entendeu? Não? Oh meu Deus do céu. Então é só eu. Deixa a minha loucura aqui, tá? Às vezes você fala, mas às vezes você não é falando, você está orando. Você está falando com Jesus. Olha para mim, filho. Às vezes a gente fica esperando uma situação para poder ter uma conversa, um diálogo aberto. Então eu estou com a luta aqui, o problema aqui, eu falo: não, luta, senta aí, vamos conversar. Olha então, estou passando uma luta, você não pode ir embora, não? Não. O que Deus está falando para nós aqui? Não é para você ficar conversando com a luta. É para você falar para a luta. O texto fala que ele andou ao redor e viu que os ossos eram sequíssimos. Aí o Senhor fala para ele falar com o que, irmão? Então me diz: profetiza sobre esses ossos. Aí eu te pergunto, você pega o osso aqui na mão e fala assim: eu profetizo sobre você, você vai voltar a viver. O que você pensa? O que você pensa? Porque uma coisa, eu estou olhando o osso lá no chão, profetiza. Deus está mandando ele falar para o osso, irmão. Deus está mandando ele falar para o osso. Vou falar para você aqui nessa noite, talvez o osso que Deus está mandando você falar é essa costela que ele colocou do seu lado. Fala para ela: você é maravilhosa. Você é um presente que Deus me deu. Olha, se você não fosse brava desse jeito, determinado, não é brava, determinada, talvez a gente não conseguia, a gente não ia avançar. Mas porque você é tão assim, fala. Olha para mim, filho. Às vezes você quer a circunstância para falar, mas o vale estava seco. Aí o Senhor fala para ele: fala para os ossos. Aí eu te pergunto: é loucura ou não é? Ser sincero. É loucura ou não é? Ser sincero. Isso é o que isso é o que o mundo chama de loucura. A Bíblia chama isso aí de fé. Porque se tiveres fé do tamanho de grão de mostarda, vai o quê? Dizer. Você vai falar. Você vai dizer. Irmão, e Jesus,
É uma bênção tão grande, que Jesus, ele falava com coisas assim que você não entendia. Um dia os discípulos estavam no meio do mar, o mar agitado, as ondas para lá e para cá, os discípulos deu um relâmpago, olhou, é um fantasma, e gritaram, aquele trupé. Aí Jesus falou, não tema, sou eu. Aí o mar está vindo, a tempestade está vindo, o pau está quebrando. Aí Jesus fala para a tempestade, acalma-te vento, cessa a tempestade. Olha para mim, alguém já orou por chuva aqui? Já ou não já? Choveu? Não? Orou para não chover? Você está igual Elias mesmo, hein? Orou para não chover. Olha para mim, filho, escuta o que eu vou te falar. Jesus falou para a tempestade. Agora, o que é a tempestade? Já pensou você sair para fora assim? E aí a gente podia mudar, né? Porque nos anos passados tinha aquele filme Andando na Chuva. Mas aí você podia cantar, então vamos falar na chuva. Porque imagina você chegar na chuva e começar a conversar com o pingo d'água. E aí, pingo d'água? Jesus falou, irmão, por uma figueira. Nunca mais coma fruto de ti ninguém. Ninguém vai comer fruto de você. Aí eu te pergunto, imagina você falando aí com esse pé de árvore na sua casa. Que está lá te atormentando. Rapaz, lembrei agora algo aqui. Meu pé de manga. Ele faz uma sujeira. Nunca tinha pensado nisso. Obrigado, Jesus. Vou falar igual o Luiz fala, obrigado, Espírito Santo. Deixa aquele pé de manga comigo essa noite. Aleluia. Vou andar ao redor dele declarando. Aleluia. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, digam amém. Jesus falou para o vento. Jesus falou por uma tempestade. Jesus falou para uma figueira. Jesus disse. Ele falou para demônios. Ele falou para as pessoas. Mas ele disse. Porque quem fala, expressa fé. E olha o que o texto diz, irmãos. Vamos para frente aqui no versículo 5. Assim disse o Senhor Jeová, estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vereis, e vivereis. E porei os nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Deus está falando com ele o que vai acontecer. E o que ele precisa fazer? Falar. Deus está dando a dica para ele. Ó, vai acontecer isso. O que você faz? Fala. A pergunta é, Deus falou o que para você, filho? Que palavra sustenta a sua casa? Que palavra sustenta a sua família? Que palavra sustenta os seus negócios? Que palavra sustenta o seu lar? Então se ele falou, vai acontecer. O que você pode fazer? Só concorda com ele. Está dando para entender? Diga amém, irmãos. E olha o texto, para a gente continuar. Então profetizei, como se me deu ordem. E o que aconteceu, irmão? Houve um ruído. Sabe, filho, às vezes você fala e parece que as coisas não acontecem. Mas eu vou te falar uma coisa, quando você fala, começa a acontecer. O texto diz que houve um ruído. A coisa não aconteceu instantaneamente, houve um ruído. E quando eu profetizava, eis que se fez um rebuliço. E os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. E olha o texto. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, estendeu-se pele sobre eles por cima. Mas não havia neles ainda o Espírito. Ou seja, o que Deus estava querendo falar? Está falando que você falou. O milagre não aconteceu da forma que Deus falou. Continua o quê? Falando. Porque às vezes a coisa acontece de uma forma gradativa, filho. Às vezes você fala, há um rebuliço, a coisa começa a acontecer, mas depois trava, aí você pensa assim, não vai acontecer. E aí aquilo que eu estou te falando, que Deus fez com Zacarias. Então fica quieto, por gentileza. Uma vez uma irmã me perguntou, pastor, como é que eu faço para não ficar brigando com meu marido? Eu falei assim, é fácil. Como é que é? Água. Água. Falei, mas como assim? Você chega em casa, a hora que ele pirraçar você, você coloca água na boca e não engole. Não engole, fica quieta lá. E quando você pensar em falar, não fala. Falei, pastor, mas aí é muito difícil. Falei, pois é. A água vai curar seu casamento. E não precisa ser nem orada, pode ser da pia. É só você não falar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. E olha o texto está dizendo, olha o texto, fala lá. E olhei e eis que vieram nervos, tal, passo para frente, versículo 9. Versículo 9. E ele me disse, profetiza o Espírito, ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos, o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E olha o versículo 10. Está lento, né? E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. E viveram.
e se puseram em pé, e um exército grande em extremo. Olha para mim, sinto no meu coração de falar para você aqui. Talvez você não levou ainda a sério o jejum. Talvez você ainda não levou a sério essa questão de lutar contra as palavras. E talvez você já falou algumas coisas boas e tem visto o fruto do que você falou. Mas você ainda não viu tudo que você gostaria de ver. E o grande desafio teu é parar de falar e falar o contrário do que você já viu. Para destruir o que Deus está construindo. Mas essa noite ouça o Espírito Santo falando para você. Ele levou Ezequiel para aquele vale. Talvez vocês tenham vivido um vale. Mas o seu desafio, o meu desafio, é estar debaixo de uma palavra. Debaixo dessa palavra, dizer para Deus: Deus, eu creio que o que o Senhor falou é verdade. E vai se cumprir. Ah, mas eu só estou vendo o osso e se juntar com o osso. Pois é o processo. Ah, mas eu só estou vendo o tendão. Pois é o processo. Ah, mas eu só estou vendo a carne. Pois é o processo. Ah, mas eu só estou vendo a pele. Pois é o processo. Mas eu só estou vendo o cadáver. Mas é o processo. Mas Deus está falando, não para de falar. Continua falando. O que aquele texto diz? Que ele profetizou o Espírito. E quando ele profetizou o Espírito veio. E aquele exército de ossos secos, aquele milhões de ossos, se transformaram num grande exército. Olha para mim, filho. Olha para a sua situação nessa noite. Levanta a tua mão e declara a verdade da palavra que Deus está falando sobre você. A minha esposa será uma videira frutífera. O meu lar será abençoado. A minha casa será próspera. Nós vamos sentar e ter paz. Nós vamos viver o que Deus tem para mim, o que Ele sonhou para mim. Eu vou ter minha casa, vou ter minha família, vou ter meu marido, vou ter minha esposa, eu vou ver os sonhos que Ele tem para mim. Por quê? Porque Deus é um Deus fiel, que vela pela sua palavra para cumprir. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Pastor, então o que eu faço? O que você faz? Simples. Fala para o irmão, fala. E depois que você falou, continua falando. E depois que você continua falando, descansa. Olha o que a Bíblia diz em Marcos 4:26. Marcos 4:26. Marcos 4:26. Olha o texto dizendo. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Lembra que eu falei para você que palavras são o que, irmãos? Palavras são o que, irmãos? Sementes. Sim ou não? Lembra do texto de Provérbios 18:21? A morte e a vida estão no poder da palavra, e quem utilizar bem do seu fruto vai comer dela. Então olha o que Jesus está dizendo. Volta o texto. Volta o versículo 26. E disse: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Presta atenção. Existem palavras ou parábolas de Jesus que ele disse, Paulo, que era semelhante. Então ele faz uma comparação. Nessa palavra, ele não está fazendo comparação, ele está afirmando que é. Para que você não tenha dúvida do que ele está falando. E olha o texto. E dizia, e dormisse, dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Olha o texto. E dormisse, e se levantasse de noite, de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Mas olha o versículo 28. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio do que, irmão? Espiga. Termino minha palavra, na moral, falo o quê? Olha para mim aqui nessa noite. Jesus está dizendo que o reino de Deus é assim. O homem plantou uma semente. Ele não ficou olhando para a semente e falou: vai, filha, vamos lá. Você consegue. Você é capaz. Está faltando o quê? Um pouquinho de esterco. Vou botar um pouquinho de esterco. Vai lá. Não, o texto fala que ele plantou. Palavras são o que, irmão? Semente, plantou. Aí o texto fala que ele dormiu e acordou. O que aconteceu? Ela germinou. Fala para o irmão assim: você está falando? Pergunta, ele está falando? Mas a pergunta é: você está descansando? Ou você está falando, daqui a pouco você fala que Deus é, que Deus faz aquilo, que o milagre vai acontecer, e daqui a pouco você está lá inquieto e ansioso, e meu Deus, e não vai, e meu pai, a porta não abre, e a bênção não chega, e a ansiedade toma conta. O que a Bíblia está dizendo? O reino de Deus é assim. Você planta semente, descansa, e depois que você descansar, o texto fala que ela vai germinar, porque é uma questão natural da vida. Eu nunca, irmão,
Dei mamadeira para as meninas quando era criança. Nunca dei comida para elas. E falei, agora que você, filho, você mamou leite de vaca. Filho, você mamou o melhor leite. Agora tu cresce, tu faz favor. Tu fez assim com seus filhos? Tu pegou os meninos e falou assim, olha, peguei o melhor agora. Fiz uma papinha aqui top, tutando, pra você crescer. E faz favor, come e cresce. Não, o que você fez? Deu. Só alimentou. E depois que alimentou, o que aconteceu? Ele cresceu. Tanto que você não percebe nossos filhos crescendo. Você pode perceber isso. Olha para mim, você que é mãe, que é pai. Você acha que teus filhos cresceu? Você vê eles grandes, mas você não fala, meu Deus, olha, era... E como é que ele cresceu? Como é que ele cresceu? Você orando, meu Deus, que meu filho cresça. Meu pai, que eu estou dando essa comidinha para ele, maravilhosa. Que ele cresça. Não. Você nutriu. E depois que você nutriu, a coisa aconteceu, o que, irmão? Naturalmente. A pergunta é, que tipo de semente você está plantando? Porque se for para a vida, é vida que você vai receber. Se for para a morte, o texto de Provérbios diz que é a morte que a gente vai receber. Porque não tem como você plantar e você não colher. Porque é uma lei natural de Deus, uma lei natural da vida. Então o que eu faço? Esse é o processo natural da fé. Pastor, mas eu não creio ainda, então eu vou ficar falando para crer? É isso mesmo. Você vai começar a falar, eu creio. O Senhor vai me usar, eu vou ser um canal de bênção, nossa célula vai multiplicar. Eu creio que o Senhor vai encher essa igreja. Eu creio que nós vamos avançar, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai fazer milagre. Eu creio que Deus vai fazer. É isso. Porque eu vou falar uma coisa para você, filho. Por muitas vezes, eu já entrei em crises. Eu tentei vasculhar tudo que estava de errado na minha vida, para tentar encontrar o caminho, por que eu estava passando por aquilo. Aí eu fiquei pensando, rapaz, já fui para o encontro umas 14 vezes. Libertação e cura até o ministro. O que está acontecendo? Será que é isso mesmo? Sabe o que acontece? É que você não entende que existe alguém que luta para que a palavra que foi plantada não germine. E o problema é que muitos de nós, ao invés de lutar, alimentando essa palavra e cultivando essa palavra, não, a gente se une a quem quer destruí-la. E a gente concorda com ele. Não deixa Satanás abortar suas orações por palavras que você tem dito. Mas assuma seu compromisso diante de Deus e faça a vontade dele na sua vida. E as coisas de Deus acontecem sempre depois que alguém fala. Olha para mim, irmão. O milagre está na tua boca. Está perto de ti. Usa a palavra ao seu favor. Hoje, você pode sair daqui nessa noite pensando duas coisas. Pastor, é simples assim? Ou você pode pensar assim, eu vou praticar o que nós estamos lutando para praticar. Porque esses dias, irmão, eu fiquei tão triste comigo mesmo, que eu acordei reclamando. Por que eu acordei reclamando? Porque eu não dormi bem à noite. E a Ana esqueceu o crachá. E aí vamos mandar buscar esse crachá, eu acordei. E aí depois, quando eu estava no meio do caminho, meio mal, com aquilo lá e tal, o Espírito Santo falou para mim, você vai ter uma ótima chance de dormir bem essa noite. Ótima chance. Como? Fala. Você pode olhar para os problemas da sua vida e aceitá-los como coisas comuns e concordar com que eles são ruins. Você pode olhar para os problemas da sua vida e ver neles uma oportunidade. E ao invés de você concordar com o diabo, você concorda com Deus, porque o milagre está na sua boca. Fala. Não fala o que você está vendo. Fala literalmente o que você quer ver. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Olha para mim, seja sincero comigo. Quantos de nós aqui sofremos por palavras? Quantos de nós aqui recebemos palavras de professor, de figura de autoridade, de pai, de mãe, que gravaram no nosso subconsciente, nossa mente, e que afetaram o destino da nossa vida? O que eram aquilo? Palavras. Palavras. Quantas coisas você remoe dentro do seu coração até hoje, de coisas que você ouviu, de coisas que você viveu, que já passaram há tanto tempo atrás. Você volta e meia fala a mesma coisa. Volta e meia fala a mesma coisa. Hoje, Deus está dizendo para você aqui, filho, não seja mais vítima das palavras que lançaram contra você, mas usa as palavras que Deus colocou no seu coração de fé para viver os sonhos que Ele tem para você, porque são muito maiores do que você pode imaginar.
Mas olha para mim, filho. Todos nós aqui temos complexos, dificuldades, problemas, enfrentamos tantas situações na vida, para que a gente nunca tivesse a visão clara do que Deus tem para nós. Mas Deus trouxe aqui, alinha o que Deus falou a seu respeito com aquilo que você fala, para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Quem entendeu o que eu falei, Gabriel?